Bem, olá pessoal, estamos de volta para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso assunto de defesa. Nós ficamos, o último tópico que nós falamos, nós estávamos justamente discutindo a partir de quando se conta o prazo de defesa. E nós sabemos que, como regra, esse prazo de 15 dias ele será contado da audiência de conciliação e mediação. A audiência de conciliação e mediação não é uma faculdade do juízo, ele é uma obrigação, uma imposição pela principiologia do novo Código de Processo Civil. Então nós temos como regra artigo 335, 334 do CPC, aprazar-se a audiência de conciliação e mediação e, em não havendo solução consensual, nesta audiência de conciliação e mediação, automaticamente abre-se o prazo para oferecimento de defesa. Defesa essa na forma da peça processual denominada contestação. Então, nós estávamos discutindo na aula anterior que existem algumas exceções dependendo da situação em concreto. Então, é possível que autor e réu não queiram a realização da audiência de conciliação e mediação. Então, não querendo, eles irão fazer uma manifestação expressa da ausência deste interesse em conciliar. O autor já se manifesta na petição inicial e o réu, depois desse citado comunicado da data da audiência de conciliação e mediação, tem um prazo de 10 dias antes da audiência, esse prazo contado de forma regressiva, para comunicar ao juízo que dela também não quer fazer parte. E nós vimos que é possível também, há situações excepcionais que não autorizam a realização da audiência de conciliação e mediação. Essa excepcionalidade também está expressa lá no parágrafo 4º do artigo 334. E neste caso, o prazo de defesa se inicia a partir de cada citação per si. Ou seja, o artigo 231 diz que quando a citação for realizada de forma direta, considera-se início do prazo de defesa. Por exemplo, no inciso 1º, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for realizada pelo correio. Então, nós temos aquelas situações em que não ocorre a situação, a circunstância em concreto não autoriza, não é razoável marcar uma audiência de conciliação e mediação, e neste caso, o prazo de defesa conta-se da citação propriamente dita, de acordo com a modalidade que ela é feita. Seja por AR, seja por oficial de justiça, mandado cumprido, seja por carta precatória ou por citação realizada perante o escrivão ou chefe de secretaria, ou por edital. De acordo com cada modalidade de citação, nós temos uma regra específica no artigo 231 para a contagem do prazo de defesa. Pois bem, nós paramos aí, certo? Nós temos uma outra situação que excepciona a regra ou complementa essa regra, que trata-se da hipótese de litisconsórcio passivo e todos os réus não demonstrarem interesse na realização da audiência de conciliação e mediação.
Nós sabemos o que é um litisconsórcio. O litisconsórcio é aquela possibilidade de, em uma ação, existirem vários autores. Nós estamos diante de um litisconsórcio ativo, ou vários réus, estaremos diante de um litisconsórcio passivo, ou então vários autores e vários réus, caso em que estaremos diante de um litisconsórcio misto. Sabemos que o réu pode manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação, a exemplo do que faz o autor na sua petição inicial. Ele se vale da prerrogativa do parágrafo 5º do artigo 334. Agora, é possível que em uma determinada ação existam vários réus. Existindo vários réus, todos os réus devem expressamente manifestar desinteresse na não realização da audiência de conciliação e mediação? Sim, nós estudamos isso lá no parágrafo 6º do artigo 334. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. 3 réus que não desejam participar da audiência de conciliação e mediação devem expressamente requerer ao juízo, naquele prazo de 10 dias, comunicar ao juízo que não tem vontade, não tem desejo de participar da audiência de conciliação e mediação, então essa audiência não vai acontecer. Mas, conforme o parágrafo 6º do artigo 334, esse desinteresse na realização deve se dar necessariamente por todos os réus. Se por acaso um deles ficar calado ou não manifestar interesse em não comparecer à audiência de conciliação e mediação, a audiência vai acontecer e o prazo de defesa volta para a regra geral, para a regra lá do artigo 335, conta-se o prazo de defesa a partir da realização da audiência de conciliação e mediação, porque ela vai acontecer. Para que ela não aconteça, é necessário que cada um dos réus diga expressamente que não quer. Bom, ótimo. Então eu tenho aqui 3 réus que manifestam desinteresse na realização da audiência de conciliação e mediação. Os réus, eles têm 10 dias para manifestar este desinteresse na forma do parágrafo 4º do artigo 334. Exemplificativamente, o primeiro réu diz que não quer participar dessa audiência no 11º dia que antecede a esta audiência de conciliação e mediação. O segundo réu fala que dela também não tem interesse em participar no 12º dia, e o terceiro réu no 13º dia. Na hipótese de litisconsorte passivo, há de se indagar quando é que começa a contar o prazo de defesa para cada um destes réus. O prazo de defesa se inicia ao mesmo instante para cada um. O prazo de defesa será contado de maneira diferenciada para cada um destes réus. Perceba-se que no exemplo que nós estamos dando e mostrando para vocês, cada um dos réus falou em dia distinto, em dias diferentes. Então, há de se indagar se o prazo de defesa será comum para todos eles ou será contado de uma forma diferenciada. A resposta à nossa indagação está lá no parágrafo 1º do artigo 335. Ele cuida exatamente desta hipótese em que, havendo litisconsórcio passivo, 3 réus,
todos os réus manifestam desinteresse na realização da audiência de conciliação e mediação. Em manifestando esse desinteresse, a partir de quando se começa a contar o prazo de defesa para todos eles. E o parágrafo 1º do artigo 335 nos dá a resposta, né? No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, que é aquela manifestação de desistência, de não comparecimento da audiência de conciliação e mediação por todos os réus. Então, o prazo de defesa deles, segundo o parágrafo 1º do artigo 335, terá como termo inicial, cômputo inicial, início desse prazo, aquele mencionado no inciso 2º, e será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, se fosse apenas um réu, eu começaria a contar o prazo de defesa dele na forma do inciso 2º do artigo 335, do momento em que ele protocola o pedido de desistência ao comparecimento à audiência de conciliação e mediação lá na distribuição do fórum. Então, naquele instante, começa automaticamente o prazo de defesa dele de 15 dias. A audiência de conciliação e mediação não vai acontecer e dali automaticamente já desencadeia o início desse prazo. Lembrando que, por força de regra processual, exclui-se o dia do começo, ou seja, exclui-se o dia que ele protocola este pedido de não comparecimento à audiência, essa comunicação de não comparecimento à audiência de conciliação e mediação, exclui-se esse dia e inclui-se o dia do final, para facilitar a vida do próprio réu. Existindo vários réus, o parágrafo 1º dá a solução. Então, o prazo se inicia para cada um dos réus, olha aqui, para cada um dos réus, da data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento à audiência de conciliação e mediação. Então, neste exemplo que nós estamos dando para vocês, cada réu terá um início, consequentemente um final, de prazo diferenciado em relação ao outro. Eles não estão necessariamente obrigados a protocolar o pedido de desistência no mesmo instante, no mesmo dia. Eles possuem um prazo de até 10 dias antes da audiência, mas eu posso vir em juízo e protocolar esse pedido no 11º dia, ou no 12º, ou no 13º. Consequentemente, meu prazo será diferente do outro réu. O início do meu prazo para a defesa será distinto do meu corréu no litisconsórcio passivo, em que há manifestação conjunta de todos os réus pelo não comparecimento à audiência de conciliação e mediação. Então, na hipótese de litisconsórcio passivo e todos os réus não demonstram interesse na realização da audiência de conciliação, o prazo para a defesa para cada um dos réus será contado da data de que cada um apresentar o seu respectivo pedido de cancelamento da audiência mencionada. Isso traz uma ponderação, um questionamento que nós devemos formular em razão de uma regra que está disposta lá na parte geral do Código de Processo Civil relacionada à contagem de prazos e que especificamente contida no parágrafo 1º do artigo 231. Relembrando, este artigo 231, ele cuida daquelas situações
em que não há possibilidade de se aprazar uma audiência de conciliação e mediação pela circunstância em concreto, caso em que eu não cito o réu para comparecer à audiência. Eu cito o réu para apresentar a defesa desde logo. E o artigo 231 diz quando é que começa esse prazo de defesa. Ele fala, mais uma vez, recapitulando para vocês, que quando a citação for pelos correios, o prazo de defesa, e nós já sabemos isso, porque nós estudamos, tem início a partir da data da juntada aos autos do AR, do aviso de recebimento, por exemplo. Então, desculpem, nós temos uma situação diferente. O parágrafo 1º do artigo 231, ele é um parágrafo que traz uma regra de concentração e uniformização das defesas, do momento em que as defesas devem ser apresentadas em juízo. Então, esse parágrafo 1º fala que quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 6 do caput, ou seja, do artigo 231. Essa regra de uniformização já existia no CPC de 1973 e ela foi recepcionada pelo CPC de 2015. Para explicar melhor esta regra de uniformização de prazo e para a gente entender qual o reflexo que ela tem neste litisconsórcio passivo, na hipótese de desistência, de que todos os réus desistam de comparecer à audiência de conciliação e mediação, se há ou não contradição da regra do parágrafo 1º do artigo 335 com o parágrafo 1º do artigo 231, eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, que cuida justamente desta ideia de unidade e concentração das defesas. Então, veja só. Pensem na hipótese de uma ação de uso capião. Então, essa ação de uso capião tem como objetivo do requerente a aquisição da propriedade imobiliária. Ele diz que mora há muito tempo naquele imóvel e que mora sem oposição de qualquer pessoa, de terceiro, de eventual proprietário, de confinante, e que ele cuida e trata como seu. Então ele quer adquirir a propriedade, ele quer efetivamente que o Poder Judiciário o reconheça como legítimo proprietário e, doravante, com a sentença de uso capião, passe a constar do registro imobiliário o seu nome, à guisa, excluindo-se qualquer outro. Então, isso é o tipo de ação que não convém, por sua própria característica, aprazar a audiência de conciliação ou mediação, porque o próprio artigo 334, que cuida da audiência de conciliação e mediação, ele traz as hipóteses em que essa audiência não haverá de acontecer. O parágrafo 4º diz que a audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição, quando o bem jurídico perseguido não for passível de transação, de composição. O poder público ele não pode chegar na audiência de conciliação e ou mediação e transigir em razão de um bem que é de sua propriedade. Ninguém pode usucapiar bem público, municipal, estadual ou federal. É impossível que isto aconteça. Então você não marca a audiência de conciliação e mediação em ação de uso capião, porque simplesmente o município, por exemplo, não vai chegar lá e poder reconhecer que, embora fulano, o autor, esteja ali há 20 anos, dar-lhe aquele bem em propriedade, já que se trata de um bem público e todos nós sabemos que não é possível uso capião de bem público.
Então, neste caso específico, a gente não promove a citação dos confinantes, que são todos os vizinhos daquela propriedade imobiliária que o autor quer trazer para a sua esfera patrimonial, para que eles compareçam à audiência de conciliação e mediação, porque não vai ter sentido marcar essa audiência de conciliação e mediação. Está lá excepcionado no parágrafo 4º do artigo 334. Estes confinantes são citados para que, querendo, possam oferecer desde logo a sua defesa, no prazo de 15 dias, artigo 335 do CPC. Pense, então, que esses 3 confinantes foram citados de 3 formas diferentes. O confinante A foi citado por AR, o confinante B foi citado por mandado, ou seja, por oficial de justiça, e o confinante C foi citado por carta precatória. Hei de indagar: quando é que começa o prazo de defesa para os 3 réus? Vai ser no mesmo dia, no mesmo instante? Vai ser em dias diferentes? A exemplo do que acontece com aqueles litisconsortes passivos, quando eles desistem de comparecer à audiência de conciliação e mediação, justamente pensando na unidade e na ideia de concentração das defesas, para que um réu não tenha vantagem em relação a outro, não possa ter acesso à defesa do outrem e, tendo acesso a esta defesa apresentada antecipadamente, conseguir alguma espécie de vantagem na confecção da sua, é que nós temos a regra do parágrafo 1º do artigo 231. Quando houver mais de um réu, a hipótese do exemplo que nós estamos dando para vocês, dos confinantes, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 6 do caput. Caput de que artigo? Do artigo 231. Mas do que é que trata esse artigo? Ele trata do início do prazo de defesa toda vez que a citação se der por AR, por oficial de justiça, por carta precatória, por edital. No exemplo que nós estamos consolidando para vocês, esse confinante A foi citado por AR. E o AR foi juntado aos autos no dia 16/10. Se eu aplicar a regra do artigo 231, e se só existisse este confinante, o prazo de defesa dele começaria a contar da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, inciso 1º do artigo 231. Então, a data da juntada foi dia 16/10, o prazo de defesa desse confinante A começaria no dia 16/10 e, pela regra de exclusão do dia do começo, inclusão do último dia do prazo, nós excluiríamos o dia 16 e o prazo começaria a contar do dia útil imediatamente seguinte, no caso, o dia 17. A mesma forma, o confinante B, ele foi citado por oficial de justiça e esse mandado foi juntado aos autos no dia 20/10. Se eu for aplicar a regra do artigo 231, inciso 2º, para este confinante, o prazo de defesa começará a contar da data da juntada aos autos do mandado cumprido. Observe que a data da juntada do mandado não é igual à data da juntada do AR. Então, teoricamente, o confinante A teria um início de prazo distinto do confinante B, já que as datas de juntadas dos instrumentos de citação estão diferentes. Da mesma forma aconteceria para o confinante C. Este aqui foi citado por carta precatória e essa carta precatória foi juntada aos autos no dia 18. Se eu aplicar a regra do inciso 6º do artigo 231, eu vou dizer que o prazo de defesa, quando a citação
for realizada por meio de carta precatória, rogatória ou de ordem, na hipótese carta precatória, será da data da juntada desta carta aos autos de origem. Então, ao processo de origem do qual ela foi extraída. Então, se a carta precatória foi juntada dia 18, o prazo de defesa começaria a partir do dia 19. O prazo começa dia 18, mas por aplicação da regra do artigo 224 ou 229, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Então, em um primeiro instante, nós teríamos 3 réus com início de prazo, com 3 distintos prazos de defesas para cada um deles, com início de prazo de defesas diferenciado para cada um deles. Mas não é assim que pensa o legislador. Não é isto o que quer o legislador. Repito, a ideia de unidade e concentração das defesas pretende evitar que um réu tenha vantagem em razão do outro. Então, o parágrafo 1º do artigo 231 trouxe a regra. Nós teremos 3 prazos, 3 inícios de prazo de defesa distintos para cada um dos réus? Não. O parágrafo 1º diz que este prazo tem que ter o mesmo início para todos os réus. Então, eu começo a contar este prazo de defesa, segundo o parágrafo 1º do artigo 231, para todos os réus, no mesmo momento e no mesmo instante, levando em consideração o último ato citatório em relação ao último réu citado naquele processo. Vamos pegar esse exemplo aqui, dado. O confinante A foi citado dia 16 por AR. O AR foi juntado aos autos dia 16. O confinante B, por oficial de justiça, mandado. O mandado foi juntado aos autos dia 20. E o confinante C, por carta precatória, e esta foi juntada aos autos dia 18. Consequentemente, pelas datas da prática do último ato processual relacionado à última citação, eu tenho o dia 20 como a última data relacionada ao último ato de citação em face do último réu, e este será o prazo para todos os réus de início de contagem da defesa relacionada a todos estes réus, ou seja, o último ato citatório em face do último réu. Então, para que não haja vantagem de um réu em relação ao outro, eu pego o último prazo relacionado ao último ato citatório. Aqui, no caso, é a juntada do mandado, foi o que aconteceu por último, aos autos, dia 20/10. E a partir desta data, eu começo a contar o prazo de defesa para todos os réus. Ok? Isto é o que... esta é a ideia de unidade e concentração das defesas que deixa claro o parágrafo 1º do artigo 231. E o que é que isto tem de relevante para aquela nossa situação de desistência por todos os réus ao comparecimento à audiência de conciliação e mediação? Ora, a gente, voltando à regrinha, nós sabemos que o réu ele pode deixar de comparecer à audiência de conciliação e mediação e ele informa ao juízo com 10 dias de antecedência. O autor já informou na petição inicial. Então, começa a contar o prazo de defesa dele, segundo o parágrafo 1º do artigo 335, do momento em que ele faz o protocolo daquele requerimento na distribuição inciso 2º do artigo 335, do protocolo do pedido de cancelamento de audiência de conciliação e mediação apresentada pelo réu. Então, existindo vários réus, o prazo de defesa deles
começa a contar a partir do momento em que cada um faz o seu protocolo. Observe que eu não estou, neste caso, obedecendo a regra de unidade a que se refere o parágrafo 1º do artigo 231. Por isso que eu coloco aqui embaixo este pontozinho de interrogação. É para que a gente se lembre, para que a gente pergunte, para que a gente questione. A regra do parágrafo 1º do artigo 335 está em contradição com o parágrafo 1º do artigo 231? Está. Elas estão em conflito. Porque, na hipótese de vários réus, em que todos eles desistem de comparecer à audiência de conciliação e mediação, eu não vou aplicar aquela regra de unidade e concentração das defesas, porque o próprio parágrafo 1º do artigo 335 autoriza que a defesa de cada um desses réus, seja o início do prazo de defesa para cada um desses réus, seja contado de dias diferentes, seja contado do momento em que ele faz o protocolo. E se o protocolo do pedido de desistência for em dias diferentes, claro que o início do prazo para cada um deles terá dias distintos, serão dias distintos. Então existe sim aí uma flagrante contradição entre o parágrafo 1º do artigo 335 e o parágrafo 1º do artigo 231. No caso, como se trata de uma situação especial, vai prevalecer a regrinha do parágrafo 1º do artigo 235. Tá certo? Então, aí começa, aqui nós encerramos nosso conteúdo a respeito da contagem de prazos, e pegando a aula que eu remeti para vocês, está aqui no tópico 3, relacionado a prazo para a resposta do réu e seu termo inicial, quando é que começa a contar. Na aula passada e no início dessa aula, eu comentei exatamente cada uma dessas situações em cada um destes quadradinhos aí, deste organograma. Então vamos adiante, avancemos. É possível que, em razão da qualidade das pessoas envolvidas no processo, esse prazo, a contagem desse prazo de defesa seja diferenciada. E nós temos então, inicialmente, a figura da participação no processo do Ministério Público. Vocês vão observar daqui por diante que com mais ênfase, que quando nós nos referimos à participação do Ministério Público no processo civil, essa participação ela está mais relacionada à condição de fiscal da lei, muito menos como parte. Então, muito raramente vocês vão encontrar o Ministério Público atuando como parte, autor e réu dentro do processo. Eu cito excepcionalmente o Ministério Público, exemplo da participação do Ministério Público como parte no processo, às vezes em uma ação de interdição para a defesa do incapacitado, em que ele assume a condição de substituto processual e ele pode entrar com a ação para proteção de um idoso, por exemplo, que se encontra sofrendo maus tratos pela família, e neste caso ele requer a interdição daquele idoso em substituição a qualquer uma das pessoas da família. Então,
Excepcionalmente, o Ministério Público atua como parte. O artigo 178 diz quais são as hipóteses em que o Ministério Público pode atuar no processo civil em situações que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. São situações bem reduzidas que não acontecem na prática. Não é comum você olhar essa participação do Ministério Público como parte. É mais comum, isso principalmente nas varas de família, que o Ministério Público intervenha na condição de fiscal da ordem jurídica, fiscal do processo, fiscal do bom andamento processual, da boa aplicabilidade da norma de direito material relacionada a essas pessoas, essas pessoas indefesas, que exija uma maior atenção, incapaz, ou situações que envolvam interesse público ou social de extrema relevância. Então, nessas condições, o Ministério Público atua como custos legis fiscal da lei. E em atuando como custos legis fiscal da lei, já era assim pelo CPC de 73, e isto foi recepcionado pelo CPC de 2015, o Ministério Público sempre gozará do prazo em dobro para se manifestar nos autos. No CPC de 73, nós tínhamos o prazo em dobro para contestar e em quádruplo para recorrer. O CPC de 2015 ele uniformizou esse entendimento. Ele diz que toda vez que o Ministério Público tiver que falar no processo, ele tem sempre o prazo contado em dobro. Não é que, eventualmente, aquele prazo de defesa de 15 dias do artigo 335 vá ser duplicado, vai ser transformado em 30. Não, o prazo de defesa é único, 15 dias. O artigo 335 é bem claro. O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias, eventualmente, em uma situação muito excepcional. Se o Ministério Público for réu em uma determinada ação, hipoteticamente falando, o prazo de defesa dele também continuará sendo de 15 dias, só que a contagem desse prazo será em dobro, 2 vezes 15, né? Salientando-se apenas que esse benefício da contagem do prazo em dobro ao Ministério Público ele deixa de ser aplicado toda vez que existir prazo próprio para que o Ministério Público fale nos autos. Ou seja, toda vez que existir uma situação em que o próprio Código já diga: Ministério Público, você tem tantos dias ou tantos minutos para falar dentro do processo, e aquilo dali não pode ser duplicado, porque é uma situação stricto sensu. Peguemos, por exemplo, a hipótese do artigo 364, que é um artigo que trata da audiência de instrução e julgamento, do encerramento da audiência de instrução e julgamento, quando as partes estão autorizadas a apresentar alegações finais em razão das provas que foram produzidas naquela audiência. O caput do artigo 364, ele diz que cada parte, advogado do autor e advogado do réu, bem como membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, terá um prazo de 20 minutos para fazer suas razões finais, suas derradeiras ponderações. Então, este prazo de 20 minutos ele não é duplicado por força de ser o Ministério Público, porque tem um prazo específico, porque tem um prazo peremptório trazido para o processo de maneira
específica, exclusiva. Então, o artigo 180 ele excepciona justamente estas situações. O Ministério Público ele tem a prerrogativa de falar, de emitir parecer no processo civil, contando-se em dobro este prazo. Entretanto, não se aplica esse benefício quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para ele, Ministério Público. Ok? Da mesma forma que o Ministério Público tem a possibilidade de contagem em dobro do prazo para falar nos autos, outras pessoas, outros entes também os têm. O artigo 183 menciona que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ou seja, a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, eles também gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E assim, isso já foi objeto de severas críticas, tanto no CPC de 1973, e se esperou muito que o CPC de 2015 retirasse esse tipo de privilégio da Fazenda Pública. Por quê? Enquanto o cidadão comum tem um prazo simples de 15 dias para apresentar sua defesa dentro do processo, por que a Fazenda Pública tem esse prazo contado em dobro? E no CPC de 73, esse prazo era contado em quádruplo. Então você tinha 15 vezes 4, hoje você tem 15 vezes 2. Aí você vai dizer, foi um avanço. Diminuímos, cortando pela metade aquele prazo que era exageradamente concedido à Fazenda Pública pelo CPC de 1973. Cortamos entre aspas, porque você tirou com a mão e deu com a outra. Se você imaginar que todos os prazos processuais pelo CPC de 2015 são contados apenas em dias úteis, na realidade você não trouxe benefício nenhum para quem litiga contra a Fazenda Pública. O cidadão comum que processa a Fazenda Pública, ela, para falar nos autos, ela, em razão de qualquer pronunciamento que porventura tenha que exercer dentro do processo, terá sempre um prazo contado em dobro, prazo esse apenas de dias úteis. Então, que era assim, ficou assim da mesma maneira e não houve qualquer tipo de benefício à parte a quem litiga. Não foi retirado esse privilégio da Fazenda Pública, infelizmente, né? A Fazenda Pública é um dos maiores clientes da Justiça Federal e a potencialização desta injustiça com a contagem do prazo apenas em dias úteis continua existindo, infelizmente. Então, para a Fazenda Pública, este prazo, e agora, para qualquer manifestação que a Fazenda Pública tenha dentro do processo, este prazo será contado em dobro, o prazo que for dado à Fazenda Pública. Também será contado em dobro todos os prazos em que estejam envolvidos no processo membros da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, segundo o artigo 186, gozará de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. É razoável que isto aconteça. A estruturação da Defensoria Pública em alguns estados ainda é muito sofrida. Cite, por exemplo, nosso próprio estado da Paraíba, que apenas recentemente houve o primeiro concurso para ingresso na carreira de defensor público. Parece-me que foram nomeados 20 defensores públicos, o que ainda é um número muito
ínfimo com relação às necessidades que a maior parte do jurisdicionado pobre na forma da lei precisa. Então, é razoável, ao contrário da Fazenda Pública, a Defensoria Pública precisa sim deste prazo em dobro para se manifestar dentro do processo. E a novidade do CPC de 2015 é que esta prerrogativa de contagem em dobro dos prazos, quando a pessoa envolvida for a Defensoria Pública, se estende agora aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei. Então, a Facisa, o seu centro sua unidade de prática jurídica, toda vez que aquela unidade atua, vocês vão passar por aquela unidade, formulando peças, acompanhando processos. Toda vez que o escritório modelo atuar, o escritório modelo também, doravante, parágrafo 3º do artigo 186, terá a possibilidade de contagem em dobro de todos os prazos processuais, além das faculdades de direito, dos escritórios de práticas jurídicas. Também mantém-se como beneficiário da contagem em dobro destes prazos as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Eu me lembro que aqui na Paraíba a Defensoria Pública contratava alguns escritórios de advocacia para atuar em seu nome, que era muito mínima a participação, a estrutura da Defensoria Pública. E toda vez que existe um convênio dessa natureza, estes escritórios recebem esse benefício da contagem em dobro do prazo para se manifestar em todos os atos do processo. E, finalmente, a última situação diferenciada no processo que possibilita uma contagem de maneira distinta do prazo para o oferecimento de defesa, por exemplo, diz respeito àquelas situações em que réus no processo tenham diferentes advogados. Então, o artigo 229 diz que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, os réus, por exemplo, naquele exemplo que eu dei para vocês da ação de uso capião, em que são 3 confinantes, se esses 3 réus possuírem 3 advogados distintos, e aqui vai a exigência do artigo 229, devem ser advogados de escritórios de advocacias distintos, não do mesmo escritório de advocacia, que tiverem procuradores de escritórios de advocacias distintos, porque se for do mesmo escritório de advocacia, não há aí nenhuma dificuldade para o oferecimento de defesa conjunta dos réus. Mas em sendo escritórios diferentes, pela dificuldade de acesso daqueles escritórios ao mesmo processo, você possibilita que a contagem do prazo desses escritórios em suas manifestações durante toda a tramitação do processo seja em dobro em qualquer juízo ou tribunal. O parágrafo 1º diz que essa prerrogativa ela deixa de existir toda vez que, havendo 2 réus, um deles for revel, não apresente defesa. Se ele não apresenta defesa, não há necessidade de você preservar espaço para manifestação conjunta dentro do processo, porque um deles não demonstrou interesse em vir aos autos. Logo, não há aplicabilidade do artigo 229. E, finalmente, esta contagem em prazo, levando em consideração diferentes advogados de escritórios de advocacia distintos dos prazos processuais. Isto não acontece quando nós estivermos diante de processo eletrônico, PJE, por uma razão muito simples. Por que foi criada a regra do artigo 229?
Entende-se que o processo físico ele dificulta mais a acessibilidade à defesa por vários advogados. No processo judicial eletrônico, não. O processo judicial eletrônico está lá. Toda vez que você quiser acessar, você entra independentemente do outro réu estar com o processo ou não, está acessado ou não, porque o PJE é disponibilizado online ao mesmo tempo para todos os réus, coisa que não acontece com processo físico. Se um advogado de um dos réus pega a carga do processo e leva para casa, o outro réu, o outro advogado do outro escritório de advocacia não vai ter acesso àquele processo, evidentemente, claro. Então ele vai ter dificuldade de falar nos autos e é por isso, pensando nessas dificuldades, que para o processo físico se criou a regra do artigo 229. Ok? Então a gente encerra esse nosso conteúdozinho. Próxima aula, próximo vídeo aula, vamos adentrar efetivamente nas hipóteses e nas possibilidades de respostas do réu. Falamos dos prazos, de como é que se conta o prazo de defesa em razão das circunstâncias em concreto de cada peculiaridade, e a partir de agora a gente começa efetivamente na ideia de quais as defesas que efetivamente nós podemos trazer para dentro do processo. Tá? Grande abraço a todos e até breve.